Quantas vezes você já chamou de amor o que no fundo era só um grito silencioso para ser notada? Às vezes nem parece desespero, vem disfarçado de carinho, de entrega, de uma vontade imensa de fazer dar certo. Mas no fundo há um vazio, um espaço mal resolvido dentro da gente que não está pedindo amor, está pedindo reconhecimento, está pedindo para alguém enxergar quem a gente é, mesmo quando nem a gente sabe direito. Carl Jung dizia que muitas das nossas escolhas mais dolorosas nascem daquilo que não foi consciente em nós. E é por isso que muitas mulheres confundem amor com a fome de serem vistas. Não é carência, é uma dor antiga, uma falta que talvez venha da infância ou de um relacionamento onde ela só era amada quando se moldava. E então, quando um homem aparece e oferece migalhas de atenção, ela aceita como se fosse banquete. Mas em algum momento, em um desses momentos silenciosos da vida, algo dentro dela começa a despertar. Não é de uma vez, é em fragmentos. Pequenos instantes em que ela percebe que o que chamava de amor não era amor. Era a tentativa desesperada de existir para alguém. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Os momentos em que ela percebeu que estava se doando demais para receber de menos. Talvez esses momentos também tenham acontecido na sua vida. Ou talvez estejam acontecendo agora. E se você sentir que esse texto fala com partes suas que nem tinham nome ainda, então aproveita para deixar um like, se inscrever e ficar com a gente até o fim. Porque esse vídeo pode não mudar tudo lá fora, mas pode começar a curar o que ficou esquecido aqui dentro. 1. Quando ela percebeu que só recebia afeto depois de se anular, no começo, ela achava bonito se doar. Ela fazia surpresas, mandava mensagens, se preocupava com detalhes. Ela dizia sim para tudo, para horários, vontades, jeitos, e chamava isso de amar. Mas um dia ela parou para pensar: por que eu só recebo carinho quando estou calada? Por que sempre que imponho um limite, ele se afasta? Por que, quando sou quem eu sou de verdade, com opiniões, com desconfortos, com falhas, ele some? E então veio a dor, a constatação de que o amor que ela recebia era condicionado. Ela era vista só quando agradava, e invisível sempre que tentava existir fora da conveniência. Esse momento não foi dramático, não teve briga. Foi só ela em silêncio, deitada na cama, com o celular na mão, olhando a última mensagem que não teve resposta. E a pergunta que ecoou foi: será que para ele eu só valho quando me calo? A partir dali, algo mudou. Não doeu menos, mas ela parou de justificar o desinteresse do outro com culpa própria. Ela começou a desconfiar que talvez o problema não fosse ela ser intensa, e sim ele só saber lidar com mulheres que não se mostram por inteiro. 2. Quando ela sentiu que estava sempre pesando o clima antes de ser ela mesma, uma das coisas mais exaustivas de viver uma relação com fome de ser vista é o cuidado excessivo. Ela não falava o que pensava com naturalidade. Ela analisava o humor dele antes de puxar assunto. Ela engolia desconfortos com medo de ser chamada de dramática. E quanto mais se anulava, mais invisível se sentia. Teve uma noite específica. Ela estava no sofá. Tinham combinado de assistir a um filme juntos, mas ele nem olhava para ela. Estava no celular, rindo de coisas que não incluíam ela. Ela ficou ali, esperando ele se importar, esperando ele olhar, esperando uma mínima curiosidade sobre como tinha sido o dia dela. Mais nada. E nesse silêncio desconfortável, ela entendeu. Não é que ele não me ama, é que eu estou implorando, em silêncio, para ser incluída na vida de alguém que já me excluiu há muito tempo. A partir desse momento, o filtro mudou. Ela começou a observar os próprios esforços e viu que a energia que dedicava para ser aceita era maior do que qualquer retorno que recebia. Aquilo não era amor. Era a tentativa de caber num lugar que já estava cheio, de ego, de distração, de ausências. 3. Quando ela percebeu que as palavras dele nunca batiam com as atitudes,
Esse é um dos momentos mais claros e mais difíceis de ignorar. Ele dizia que gostava dela, que ela era diferente, que queria algo sério, mas sumia nos finais de semana. Deixava mensagens sem resposta. E sempre que ela questionava, ele virava o jogo e dizia: "Você está exagerando." Ela começou a duvidar da própria percepção. Será que estava mesmo cobrando demais? Ou será que estava certa? Mas não queria aceitar que ele só oferecia promessas vazias. Um dia, ela marcou um encontro. Ele confirmou, mas não apareceu. Sem aviso, sem explicação. E naquele dia, enquanto se olhava no espelho com a maquiagem feita, esperando por horas, uma frase tomou forma. "Eu não quero mais mendigar presença de ninguém. Quem quer, mostra. Quem sente, cuida. Quem ama, não deixa no escuro." A partir dali, ela passou a prestar mais atenção nos gestos e menos nas palavras, porque entendeu que quem ama de verdade não precisa prometer tanto, só age e age com verdade. Quarto, quando ela percebeu que sempre era ela quem recomeçava tudo, brigas aconteciam, mal-entendidos também, e ela, como sempre, tomava a iniciativa de resolver. Mandava a mensagem, pedia desculpas até pelo que não fez, criava pontes. Ele, silêncio, ou esperava, ou deixava tudo esfriar como se nada tivesse acontecido. E ela se pegava pensando: por que só eu estou lutando? Por que só eu tento manter isso vivo? Um relacionamento nunca é leve quando só um está carregando. Foi numa dessas vezes, em que ela mais uma vez quebrou o orgulho para tentar conversar, que algo dentro dela respondeu em silêncio. Não é orgulho, é dignidade. E você não deveria ter que abrir mão dela toda vez só para manter alguém por perto. Nesse momento, ela parou de tentar ser a madura. Parou de tentar resolver o que não era só dela. Parou de tentar salvar sozinha o que precisava de dois. E pela primeira vez, ela escolheu o próprio silêncio. Não como vingança, mas como cura. E pela primeira vez, ela escolheu o próprio silêncio. Não como vingança, mas como cura. Só que o mais curioso foi o que aconteceu depois disso. Ela achava que ia sentir saudade, que ia querer voltar correndo. Mas o que veio foi alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz, sem esperar mensagem, sem revisar conversas tentando entender o que fez de errado, sem aquele peso no peito de se sentir pequena. Ela percebeu que o que chamava de falta de amor próprio não era falta, era cansaço. Cansaço de se reinventar 1000 vezes para ser aceita. Cansaço de pisar em ovos dentro de algo que deveria ser leve. Cansaço de correr atrás de quem nunca quis andar ao lado. E é nesse momento que a chave vira. Ela entende que amor não é sobre esforço constante. É sobre reciprocidade. É sobre dois olhos que se encontram. Não um que procura e outro que se esquiva. Porque quando é amor, a mulher não precisa diminuir o brilho para caber. Não precisa se adaptar a um molde desconfortável. Não precisa carregar o peso do outro nas costas enquanto esquece de si. Ela começa, então, a revisitar as cenas antigas, os diálogos, as promessas, as vezes em que achou que era exigente demais, e vê que, na verdade, estava apenas pedindo o básico: presença, respeito, verdade. E aí ela entende o nome daquilo tudo. Não era amor, era medo de estar só, era fome de ser notada, era a esperança de que alguém a fizesse se sentir especial. Não porque ela se via assim, mas porque esperava que o outro desse esse valor. Jung dizia que tudo que não enfrentamos no inconsciente aparece em forma de destino. E ela começou a ver isso com clareza. Escolheu aquele homem porque, sem perceber, queria ser salva, queria ser reconhecida, queria talvez que ele amasse aquilo que ela nunca conseguiu amar em si mesma. Só que ninguém pode preencher esse buraco, porque quando uma mulher não se vê, ela aceita qualquer olhar que pareça carinho, mesmo que esse olhar seja raso, mesmo que não dure, mesmo que nunca passe da superfície. Ela entendeu que não doía só pela ausência dele, doía pela ausência dela nela mesma. E quando isso acontece,
Não tem mais volta. Ela para de procurar em outro peito o aconchego que só o dela pode dar. Ela começa a se olhar com menos julgamento, com mais presença, com mais gentileza. Não é um processo rápido, mas é definitivo. O mundo de fora não muda, mas por dentro algo se reorganiza. Como se ela parasse de andar com o coração estendido na mão, pedindo por migalhas, e começasse a andar com as mãos vazias, mas finalmente completas. Porque quando a mulher para de buscar validação fora, ela se torna perigosa, não no sentido de ameaçar, mas no sentido de que ninguém mais consegue manipular a sua fome emocional. Ela não corre mais atrás, não implora, não insiste. E não é orgulho, é consciência. Ela aprendeu a perceber os sinais, a mensagem que demora sempre, o plano que nunca se cumpre, o bom dia que some depois do elogio, a atenção que só vem depois que ela se afasta. Ela vê tudo e agora não tenta mais justificar, porque uma coisa é certa: quando o amor é real, ele não precisa se disfarçar de jogo. Ele não vem com manuais, regras, ameaças sutis ou testes. Amor de verdade não cansa, não exige malabarismo emocional, não faz a mulher se encolher para agradar. E quando ela entendeu isso, voltar para relações vazias se tornou impossível. Foi aí que ela percebeu o quinto momento mais decisivo de todos. Ela já não sentia mais falta dele. Sentia a falta de si mesma, de quando ainda acreditava que poderia ser amada de verdade. Mas essa saudade se transformou. De dor, virou força. A força de se levantar inteira, de não aceitar menos do que ecoa com sua alma, de esperar sim, mas só por quem chega com verdade. Ela não se tornou fria, nem inalcançável. Ela só deixou de mendigar o que deveria ser oferecido com o coração limpo. E nessa nova etapa, o que assusta os outros é o silêncio, porque ela não responde mais do mesmo jeito. Não rebate, não insiste, não chora. Ela apenas vê. E ao ver, escolhe. Não para ferir, mas para se proteger. Porque agora ela sabe, a fome de ser vista nunca será saciada por quem só olha para si. Ela passou a ver o mundo com outros olhos, mas principalmente passou a se ver com olhos que antes nunca teve. Era como se, por muito tempo, tivesse usado os olhos de alguém para enxergar a si mesma. Se ele sorria, ela se sentia suficiente. Se ele sumia, ela murchava. Se ele elogiava, ela florescia. Mas se ele ficava em silêncio, ela secava por dentro. Foi assim por muito tempo. A autoestima dela era um espelho dependente. Refletia apenas o que o outro enxergava, e não o que ela de fato era. Mas agora ela estava reaprendendo a se olhar com os próprios olhos. Não foi bonito no começo. Foi confuso. Teve culpa. Teve saudade. Teve vontade de voltar atrás. Mas algo dentro dela, mesmo tremendo, dizia: fica contigo. Fica nessa dor que parece solidão, mas que na verdade é o início do seu encontro consigo. E ela ficou. Começou a caminhar diferente. Começou a escutar músicas diferentes. Começou a voltar para dentro. Era como se cada passo agora tivesse um peso novo. Não o peso do abandono, mas da escolha. Ela já não aceitava mais qualquer toque. Já não respondia mais a qualquer mensagem. Já não sorria por educação quando alguém elogiava só a aparência, mas não queria saber da alma. Porque agora ela queria mais verdade, mais profundidade, mais reciprocidade. E o mais curioso, ela começou a ver isso nos detalhes. Antes, se sentia feliz quando ele lembrava da data do encontro. Agora o que encantava era um gesto sincero, um olhar que a escutava de verdade, uma presença que ficava mesmo quando o assunto era denso, um silêncio que não fugia, que acolhia. Ela não queria mais intensidade passageira, queria constância verdadeira. E foi nesse caminho que ela entendeu o que Jung chamava de integração da sombra, porque agora ela não queria mais parecer perfeita. Ela não queria mais ser a mulher ideal que agrada, que sempre está bem, que não reclama.
Ela queria ser inteira, com suas dores, com sua intensidade, com sua lucidez, com sua história. E quando uma mulher se permite ser inteira, ela assusta os que só sabem amar pela metade, porque ela já não se esconde, não se diminui, não aceita mais pouco, não porque se tornou arrogante, mas porque agora sabe o valor do que oferece. Ela tem luz, sim, mas também tem sombras, e quem quiser estar ao lado vai precisar ter coragem para ver os dois, porque não é só sobre estar junto, é sobre estar presente, é sobre ver de verdade. E agora ela via tudo, o olhar que desviava, a piada que diminuía, o elogio que vinha só quando ela se moldava, a falta de curiosidade pelo que realmente importa. E nesses detalhes, ela foi fazendo escolhas. Começou a dizer não. Começou a encerrar conversas no meio. Começou a sair de lugares onde antes implorava para permanecer. Não porque não se importava, mas porque finalmente se importava demais consigo mesma. E isso muda tudo. Porque a mulher que se importa consigo não aceita mais carregar os restos emocionais dos outros. Ela não é mais lixeira de afeto. Ela não é mais plano de emergência. Ela não é mais quem conserta o que o outro quebra. E depois ainda é culpada por exigir cuidado. Ela virou a página, não com pressa, mas com firmeza. E aí, uma coisa linda começou a acontecer. Ela atraiu outras mulheres como ela. Mulheres que também cansaram de se dobrar. Mulheres que também perceberam que não era amor, era fome. Mulheres que agora queriam se nutrir de dentro para fora. E juntas, elas começaram a se curar. Porque não há cura mais poderosa do que ser vista por outra mulher que já passou pela mesma dor. Elas se olhavam e sabiam da noite mal dormida, sabiam do nó na garganta de quem quis demais, sabiam do esforço de parecer forte quando, na verdade, só queriam colo. Mas agora esse colo vinha em forma de escuta, de olhar, de presença, de verdade. E pela primeira vez, ela não se sentia mais sozinha, porque no fundo, o que doía mesmo não era ele não ter amado, era ela ter se deixado tão de lado tentando ser amada. E agora ela voltava a se ver, voltava a se escutar, voltava a se acolher. Ela começou a escrever de novo, a dançar sozinha em casa, a falar com plantas, a se olhar no espelho e reparar nos detalhes que antes ignorava. E num desses dias, com o rosto limpo, pijama velho e alma leve, ela se olhou no espelho e pensou: caramba, como eu tava com saudade de mim. Esse pensamento não veio com lágrimas, veio com sorriso, com gratidão, com aquela sensação de quem voltou para casa depois de anos fora. E esse era só o começo. Porque agora ela não queria mais provar nada para ninguém, nem que era forte, nem que era boa, nem que era perfeita para um relacionamento. Ela queria só viver em paz com quem ela é e compartilhar isso com quem tivesse maturidade para sentir, e não só olhar. Ela sabia que ainda sentiria falta às vezes, que ainda teria recaídas, que talvez ainda choraria ouvindo uma música que lembra dele. Mas agora, ela não se abandonaria mais, porque o amor que ela buscava lá fora, ela finalmente começou a encontrar dentro. E o mais bonito é que, quando isso acontece, a mulher não se torna inacessível. Ela se torna magnética, porque o que vem de dentro não grita, não implora, não exige, só é, só existe. E isso se sente. A vida começou a apresentar outros cenários, não de forma mágica, nem com promessas prontas, mas como um campo novo que ela agora podia enxergar, porque não estava mais com os olhos embaçados pela carência. Ela já não confundia mais presença com amor, nem atenção com afeto, nem intensidade com verdade. E foi assim que ela começou a encontrar pessoas diferentes. Homens que antes, talvez ela não enxergasse, porque estavam ali, mas ela estava ocupada demais tentando ser vista por quem não via nada além do próprio reflexo. Agora, com os pés no chão e o coração menos faminto, ela conseguia perceber os sinais logo no começo. Sinais que antes ignorava, justificava, perdoava em excesso.
mas que agora ela apenas notava e respeitava. Ela não queria mais sentir de novo aquela sensação de mendigar espaço no coração de alguém. Então, dessa vez, ela foi mais devagar. Não para se proteger, mas para observar, porque aprendeu que a gente só conhece alguém de verdade no silêncio entre as palavras, nos gestos que não precisam de esforço, na postura que não muda quando o jogo de conquista termina. Um deles chegou com frases bonitas, olhos profundos, cheio de interesse, e por um instante ela sentiu aquele velho frio na barriga, mas respirou fundo e lembrou de tudo o que já viveu. Ao invés de se deixar levar pela pressa, ela escutou, observou, sentiu e logo percebeu. Ele gostava mais da ideia dela do que de quem ela realmente era. Queria a versão dela que encantava, a que sorria fácil, a que era boa de conversa, a que ouvia tudo e ainda elogiava. Mas quando ela ficou em silêncio por uns dias, quando não estava tão disponível, quando apareceu com opiniões firmes, ele começou a se afastar. E pela primeira vez, ela não correu atrás. Ela não ficou se perguntando o que fez de errado, nem montou estratégias para reconquistar, nem perdeu o sono. Ela só entendeu. Esse também não consegue lidar com uma mulher inteira. E com a mesma leveza com que ele sumiu, ela seguiu. Sem drama, sem cobrança, sem desespero. Porque agora ela sabia que se tivesse que forçar, não era dela. Se tivesse que se moldar, não era amor. Se tivesse que se calar, não valia a pena. Essa segurança não nasceu do dia para a noite. Ela veio do luto. O luto da mulher que ela já foi. Daquela que aceitava migalhas, que se dobrava, que esperava ser salva. Agora ela se salvava sozinha. Ela aprendeu a ficar sozinha sem se sentir vazia. E isso mudou tudo. Porque a mulher que encontra companhia dentro de si não se entrega a qualquer um só para não dormir de cama fria. Ela agora sabia a diferença entre solidão e solitude. Solidão era o que sentia quando estava mal acompanhada, quando se forçava a caber em um mundo que não conversava com sua alma, quando era vista apenas como corpo, nunca como história. Solitude era o que sentia agora. Paz, consciência, liberdade emocional. Não que fosse fácil. Tinha dias em que ela sentia vontade de dividir a vida com alguém, de compartilhar a rotina, de sentir presença. Mas mesmo nesses dias, ela não trocava sua paz por promessas. Ela não trocava sua verdade por companhia rasa. E isso começou a se tornar sua proteção natural. Porque quando uma mulher carrega amor próprio de verdade, ela emana uma frequência que repele o que é falso. Não por orgulho, mas por verdade. Homens que vinham só por desejo, sumiam. Homens que não sabiam ouvir, se afastavam. Homens que não suportavam intensidade, não ficavam. E ela não implorava mais por nada disso. Porque agora, ela tinha um filtro invisível, o filtro da consciência. Carl Jung dizia que a maior tragédia da vida é viver fora de si. E ela passou tempo demais tentando se encaixar em formas que nunca foram dela. Agora, ela era a forma viva, cheia de ângulos, cheia de profundidade. E quem quisesse ficar, teria que ter coragem de mergulhar. Um dia uma amiga perguntou: "Mas você não tem medo de acabar sozinha?" Ela sorriu e respondeu com calma: "Eu já estive cercada de gente e me senti mais sozinha do que agora. Hoje eu tô inteira. E gente inteira atrai companhia, não distração." Essa resposta não era discurso pronto, era vivência. Ela aprendeu com dor e com verdade que a mulher que se escolhe assusta, porque ela deixa claro o que não aceita. Ela não se curva. Ela não aceita ser plano B. Ela não se contenta com relacionamentos mornos. Ela não quer alguém que venha preencher um vazio. Quer alguém que transborde junto. E por isso, o tempo dela agora era sagrado. Ela não aceitava mais encontros vazios, conversas sem profundidade, presenças que cansam mais do que somam. Ela queria olho no olho, tocar de verdade, silêncios confortáveis, gestos espontâneos. Ela queria construir, não consumir.
E aos poucos foi percebendo que o amor de verdade não chega como tempestade, chega como abrigo, como clareza, como descanso. E é isso que agora ela esperava. Alguém que fosse lar, não labirinto. Alguém que, ao olhar para ela, visse não só a beleza, mas a trajetória, as cicatrizes, os tombos, os recomeços, e dissesse com os olhos: eu vejo você inteira, e é com essa inteireza que quero caminhar. Porque agora ela não quer mais ser escolhida, ela quer ser reconhecida. E quem não vê, passa. Quando ela menos esperava, o amor voltou a aparecer. Mas dessa vez, ele não veio fantasiado de urgência. Não chegou atropelando tudo com promessas. Não exigiu dela nada além do que ela já era. Chegou simples, chegou calmo, chegou em silêncio, como quem já não precisa provar. E foi justamente aí que ela estranhou. Porque pela primeira vez, um amor não a tirava de si. Pelo contrário, a fortalecia ainda mais no centro. Não era um amor que causava vertigem, era um amor que dava firmeza nos pés. Ela começou a se perguntar: é assim mesmo? Sem aquela euforia toda, sem aquela ansiedade boa e ruim ao mesmo tempo? E percebeu que sim, é exatamente assim quando é verdadeiro. Não há adrenalina constante, a leveza, porque agora ela não estava ali para ser salva, nem para ser vista. Ela já havia se encontrado, já se reconhecia, já se sentia inteira. Então tudo o que viesse seria complemento, e não remendo. Aquele homem não chegava cheio de frases feitas. Ele perguntava como ela estava e escutava. Ele não tentava impressionar, só era presente. Ele não criava jogos, criava espaço. E no começo, isso causou medo. Sim, medo. Porque quando a mulher está acostumada com ausências, a constância parece estranho. Parece boa demais para ser verdade. Mas ela se permitiu. Permitiu conhecer sem pressa. Permitiu confiar devagar. Permitiu ser vulnerável aos poucos. E o mais bonito foi perceber que ele não queria invadir. Queria caminhar ao lado, com respeito, com verdade, com um tipo de cuidado que não sufoca, mas nutre. Ela percebeu que não precisava se vigiar, nem calcular cada palavra, nem adivinhar o que ele esperava dela. Pela primeira vez, ela podia apenas ser. E isso a emocionava de um jeito novo, porque agora ela sabia o preço que havia pago para chegar ali. Sabia quantas noites em claro, quantas vezes se calou para manter alguém, quantos choros silenciosos atrás de sorrisos fortes, quantas versões de si ela já matou tentando ser amada. E agora, tudo o que ela queria era paz, era amor que coubesse na rotina, amor que não competisse com a liberdade, amor que a fizesse se expandir, não se reduzir. Esse novo amor não veio para preenchê-la, veio para caminhar junto com ela, agora que ela já se bastava. E é aí que a vida começa a mudar. Ela percebe que todas as versões antigas que aceitam menos já não cabem mais. Não porque ela virou alguém fria, mas porque ela virou alguém lúcida. Carl Jung dizia que a individuação começa quando o eu e o self se alinham. E ela sentia que esse alinhamento, enfim, estava acontecendo. Ela já não se doava esperando o retorno. Ela se doava porque transbordava. E quem recebia era porque sabia honrar. Isso se refletia nas conversas, nas escolhas, nos encontros, nas pausas. Ela não tinha mais medo de ficar sozinha. E isso tornava cada presença ao seu redor uma escolha consciente. E foi nessa fase que ela viveu outro momento marcante. Ela se viu apaixonada, mas não mais dependente. Isso era novo, porque antes bastava o coração acelerar que ela já perdia a si mesma. Agora ela sentia tudo, mas sentia de pé, com clareza, com respeito por si. Ela não precisava ser perfeita. Ela não tinha medo de dizer: hoje não estou bem. Ela se permitia oscilar, sem medo de ser abandonada por isso. E ele ficava nos dias bonitos, mas também nos dias cinzas. Ficava quando ela ria alto, e quando se fechava em silêncio.
Ficava porque não estava ali pelo que ela oferecia, mas por quem ela era. E isso não tem preço. Porque a mulher que passou a vida tentando ser vista, quando finalmente encontra alguém que a enxerga mesmo nos detalhes, ela entende que não era ela que pedia demais. Era o mundo que dava de menos. Ela não precisava mais gritar para ser ouvida, nem se enfeitar demais para ser notada, nem se calar para ser aceita. Ela agora era só ela, e isso bastava. Mas essa história não tem final de conto de fadas, porque ela não precisava mais disso. O que ela queria era realidade, amor real, presença real, verdades reais. E quando isso chegou, ela estava pronta. Pronta para viver com os pés no chão e o coração aberto. Sem fantasia, sem carência, sem medo. Porque a mulher que atravessa a própria fome de ser vista é a mesma que se torna capaz de amar com lucidez, sem peso, sem urgência, sem se apagar. E talvez essa seja uma das maiores conquistas. Amar sem se perder, sentir sem depender, cuidar sem se sacrificar. Ela entendeu que, no fim das contas, o que parecia amor antes era só o reflexo da ausência que carregava. E o que parecia sufocante agora era só o resgate de si mesma. Ela não romantizava mais o que vinha com dor. Ela não justificava mais o que vinha com ausência. Ela não se explicava mais para quem só queria metade dela. E quanto mais inteira ela se tornava, mais leve tudo ao redor ficava. Porque o amor verdadeiro, ela entendeu, nunca a faria regredir. Ele apenas somaria, como o sol que aquece, mas não queima, como a brisa que toca, mas não invade, como a presença que abraça, mas não aprisiona. E assim, pela primeira vez, ela olhou para si e sentiu que não faltava mais nada. Foi só no fim dessa longa travessia que ela entendeu. Não se tratava de culpar ninguém, nem os homens que não souberam amá-la, nem as versões antigas que ela vestiu, nem o passado que insistia em reaparecer. Se tratava de reconhecer onde foi que ela se perdeu tentando ser amada, e mais ainda, de reconhecer que, mesmo se perdendo tantas vezes, ela nunca deixou de caminhar. Porque, no fundo, aquela fome de ser vista era só a alma pedindo socorro, pedindo para ser olhada por ela mesma, pedindo para ser ouvida num mundo onde tantas mulheres foram ensinadas a se calar, a se esconder, a se anular por amor. Ela agora sabia. O que mais doeu não foi não ter sido amada, foi ter esquecido de se amar no processo. E não havia manual para isso. Não havia fórmula pronta. O que existia era coragem. Coragem de encarar os espelhos, de assumir a dor sem se afundar nela, de atravessar as fases da carência sem usar ninguém como anestesia. E essa coragem foi o que a transformou. Ela olhava para trás e não via mais fraqueza. Via tentativa, via inocência. Via uma mulher que só queria sentir que era especial para alguém. E agora que tinha se tornado especial para si mesma, entendia que qualquer amor que a fizesse esquecer disso não era amor, era dependência emocional, era medo de estar só, era apego à ideia de ser escolhida, mesmo que isso custasse sua essência. Carl Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando acolhemos nossa sombra e não quando a negamos. E foi isso que ela fez. Não fingiu que nunca amou errado, não negou que já implorou por atenção, não apagou a versão que um dia chorou por quem não enxergava sua alma. Ela olhou para tudo isso e disse: "Obrigada por ter me trazido até aqui, porque foi ali, no chão da dor, que nasceu o primeiro grão da consciência. Foi ali que a fome virou semente, e a semente virou presença." Ela passou a perceber outras mulheres ao redor também despertando. Mulheres que diziam: "Eu também já achei que era amor, mas só era vontade de ser notada." E aquilo criava um vínculo silencioso, uma irmandade de cicatrizes, uma troca que não precisava de muito. Bastava um olhar que dizia: "Eu entendo." E esse talvez seja o maior presente de toda essa trajetória. Ela parou de competir, parou de se comparar,
Parou de disputar migalhas com outras mulheres, porque agora ela sabia que o amor que é de verdade não coloca ninguém em guerra, não exige máscara, não transforma mulheres em inimigas, mas sim em espelhos. A fome de ser vista se transformou. Virou um olhar profundo para si. Virou escolha. Virou critério. Virou silêncio quando não há verdade. Virou limite quando não há respeito. Ela começou a viver com mais leveza, não porque nada mais doía, mas porque agora ela não fingia mais que não doía. Ela sentia, ela acolhia, ela curava. E cada vez que uma memória antiga voltava, trazendo aquela velha vontade de voltar atrás, ela se perguntava: é amor ou é fome de novo? Essa simples pergunta se tornava uma bússola, porque agora ela sabia a diferença. Sentia no corpo, na energia, na paz ou na ausência dela. E quando não havia paz, ela não insistia mais. O amor que ela buscava já não era aquele que acelerava o coração só para depois deixá-lo em pedaços. Era o que aquecia o peito, o que tocava sem invadir, o que olhava com presença, o que ficava mesmo quando o encanto do início passava. Porque agora ela entendia que o amor de verdade começa depois que a euforia vai embora, quando os defeitos aparecem, quando as feridas se mostram, quando a realidade chega. E ela estava pronta para isso, para amar com maturidade, para ser amada com profundidade, para não se esconder mais. Ela não precisava mais se explicar, nem se justificar, nem convencer ninguém de que era suficiente. Ela era, e isso bastava. No fundo, tudo o que ela queria era ser olhada com verdade. E agora sabia, ninguém pode fazer isso por ela, se ela mesma não começar. E ela começou, todo dia, em pequenas escolhas, no café da manhã que fazia para si com carinho, na roupa que usava mesmo que ninguém fosse ver, no sim que dava sem culpa, e no não que sustentava com firmeza. Essas pequenas coisas eram gigantes, eram sinais, sinais de que ela estava, enfim, em casa, não mais esperando que o mundo a visse, mas sendo presença no próprio mundo. E agora, tudo mudava, porque a mulher que se vê cria um campo ao redor, um campo que afasta o que vem por carência e atrai o que vem por verdade. Ela não precisava mais de alguém que a salvasse. Ela precisava, se quisesse, de alguém que caminhasse ao lado, com os próprios passos, com sua própria luz, mas que soubesse que ela não era metade de ninguém, era inteira, mesmo quando tremia, mesmo quando duvidava, mesmo quando ainda sentia saudade do que já não fazia mais sentido. E isso era lindo, porque agora ela sabia, as dores que mais doeram foram também as que mais acordaram. Ela não era mais a mulher faminta por ser vista. Ela era a mulher que se olhava, que se escutava, que se bastava. E isso talvez seja o amor mais profundo que se pode viver. O amor que começa onde a fome termina. Se isso tocou algo aí dentro, se em algum momento você se viu nesse espelho, então talvez essa seja a hora de se escolher, de dar o primeiro passo para dentro, de não aceitar mais um amor que exige que você desapareça para ser amada, de não chamar mais de paixão o que na verdade é carência. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário dizendo: hoje eu me vejo. Isso já é o início da cura. E se quiser continuar recebendo conteúdos como esse, sobre consciência, relações verdadeiras e o amor que nasce de dentro, curta esse vídeo, se inscreva e vem com a gente. Porque esse canal é feito para quem já entendeu que o que parece amor nem sempre é, e que a fome de ser vista pode sim se transformar em presença. Presença de si, presença no mundo, presença que não pede licença, só chega e é sentida por onde passa.